que é devida às mulheres. Então, parabéns a todas as mulheres. Amém? Que Deus abençoe vocês. A dívida foi paga na cruz, tá? Começou por intermédio de Maria, que pagou o preço para trazer o Filho de Deus ao mundo, e terminou na cruz. Então o diabo não pode acusá-las de nada, e vocês não devem nada para ninguém. Amém? Peço para que você fique de pé, com muita alegria. Eita Deus, já estou vendo mais testemunhos, pastor Renato. Aplauda ao Senhor pela vida desse homem de Deus. Shalom, queridos. Amém? Vira para quem está ao seu lado e diga assim: hoje é a noite do sobrenatural. Diga com muita fé: a sua vida nunca mais será a mesma. Você crê nisso? Então, com muito entusiasmo, bate palma bem forte para Jesus. Enquanto você bate palma, você pode dar um glória para Ele. Aleluia. Pode sentar em nome de Jesus. Irmãos, eu sou apaixonado por essa igreja. Esse ambiente que existe aqui na ICM não existe em todos os lugares não, irmãos. Eu falo com muita propriedade porque a gente está acostumado a andar ministrando a palavra por aí. Eu estava conversando com uma pessoa, não sei se foi ontem ou anteontem. Na verdade foi na segunda-feira, eu estava conversando com um bispo. E eu disse para ele que falando sobre cura, sobre milagres, sobre poder de Deus, manifestação de Deus. E eu falei para ele que a maior dificuldade que eu já encontrei em ministrar para uma pessoa, pasmem os senhores, foi quando eu fui ministrar cura para um pastor. Eu fui pregar na igreja desse pastor, e eu fui ministrar cura na vida de algumas pessoas que estavam lá. Pessoas receberam cura, milagre. Uma senhora que há muitos anos ela tinha hemorragia e Deus a curou naquele dia. Pessoas com problemas de desvio na coluna, a coluna voltou para o lugar. E o pastor tinha um problema sério na coluna e eu fui orar por ele. Eu tive que insistir muito, irmão, para ele ser curado. Muito. E o que isso nos traz de lição? Que às vezes a gente se valia muito do tempo que nós temos de cristão, de crente. E aí a gente acaba, ao invés de aumentar na nossa fé, a nossa fé começa a ficar mais fraca. Começamos a ficar mais céticos, porque estamos tão acostumados a não ver nada, que quando vemos, duvidamos. Então eu quero trazer uma palavra, uma mensagem que Deus tem queimado em meu coração esses dias. E eu não sei você, principalmente as pessoas, os pregadores, né? Às vezes Deus está queimando uma palavra no seu coração, mas você tem dificuldade de transmitir ela para as pessoas. Eu sou assim, às vezes Deus está queimando uma palavra no meu coração, mas parece que ela não está madura o suficiente para transmiti-la. Mas eu vou tentar ser fiel naquilo que o Senhor tem colocado no meu coração esses dias, amém? Eu quero que você abra a sua Bíblia da primeira carta de Paulo aos Coríntios.
Eu sou uma pessoa que eu amo ver, irmãos, Deus operar, Deus agir. Eu amo ter experiências com Deus. Nesse carnaval eu tive uma experiência com Deus. Eu tenho orado pela minha família que ainda não são cristãs, minha mãe, meus irmãos. E eu venho pedindo a Deus oportunidades, porque nós temos que saber o momento certo de lançar a palavra, lançar a semente, porque senão você se torna chato. E ao invés de você ganhar, você repele a pessoa. E nesse carnaval eu fui para a casa do meu irmão, ele mora em Unamar. E eu sempre falo com Deus: Senhor, me dê oportunidades para que eu possa manifestar o teu poder, a tua glória, para que o seu nome seja glorificado em todo o ambiente em que eu estiver. Porque o nome de Jesus não pode ser glorificado só na igreja, amém? Ele tem que ser glorificado no ambiente que nós frequentamos. E nós somos os agentes de Deus para que o Senhor seja glorificado nesses ambientes. E eu cheguei na casa do meu irmão, ele trabalha na Enel, então ele pega de 5 da manhã, 6 da manhã, se não me engano, até as 3 da tarde. E nesse período nós estávamos na casa dele, a esposa dele lá. E aí começamos a conversar. Quando deu horário, ele chegou, e chegou todo torto, irmão, todo torto. Aí eu olhei assim, e eu falei para a esposa dele: o que ele tem? Aí ela falou assim: ele tem um problema de nervo ciático, e já está vários meses sofrendo de muita dor, ao ponto de não conseguir nem dormir, porque dói muito. Mas ele vai trabalhar porque ele detesta faltar em trabalho, ele não gosta de ficar dando um atestado. Aí quando ele entrou dentro de casa, eu gritei assim: ô André, vem cá que eu vou resolver o seu problema agora. Nós os cristãos temos que entender que existe um poder sobre a nossa vida. E isso não está limitado a obreiros, a pessoas que pregam, isso está liberado para a igreja. E você tem que entender que você carrega uma unção. Parece presunção em dizer: vem que eu vou resolver o seu problema. Mas foi exatamente o que Pedro e João falou para o paralítico: eu não tenho ouro, não tenho prata, mas o que eu tenho. Ele sabia que tinha alguma coisa. O que eu tenho, isso eu te dou. E meu irmão, ele não entende nada de evangelho. E eu falei para ele: senta aqui que eu vou orar por você, e sua coluna vai voltar para o lugar, o seu nervo ciático vai ser curado, essa inflamação vai embora. E ele começou fazendo escândalo, que ele é bem escandaloso. Não sei o que, achando que eu estava brincando com ele. Eu falei: senta aqui, rapaz. Aí ele sentou, minha mãe já começou a ficar brava também com ele, né? Porque ele estava levando na brincadeira. E num ambiente hostil, irmãos, porque ali estavam pessoas que não eram cristãs. A única pessoa cristã é a esposa dele. E a família dela estava lá, e o pessoal assim escutando um forró, um negócio desse aí qualquer, e bebendo cerveja, aquela coisa toda, aquele ambiente que não era proporcional à glória de Deus. Um ambiente que aos nossos olhos Deus não está ali. Só que Deus está em todos os. E quando eu coloquei ele sentado, a perna dele estava a diferença, mais de uns 3 a 4 centímetros de diferença uma da outra. E eu falei assim: ouça o que eu vou dizer, eu vou dar uma ordem no mundo espiritual, e a sua perna vai voltar para o lugar. Quando eu falei isso, irmãos, o ambiente que era um ambiente que Satanás provavelmente estava sendo glorificado naquele lugar, se tornou um ambiente da glória de Deus. Todas as pessoas que estavam em volta voltaram os olhos ali, irmãos, e o som continuava ligado, mas eu não ouvia mais o som. Pairou um silêncio, a glória, o Espírito Santo de Deus veio. E quando eu falei: perna, seja curada agora em nome de Jesus, a perna dele voltou para o lugar. Começou a crescer diante dos olhos, todo mundo olhando aquilo, apavorado, e ele ficou espantado. Ele falou: eu estou ficando assombrado, o que é isso? E começou a gritar, fazer escândalo.
Eu não estou acostumado com isso não. Os olhos dele se encheram d'água, começou a chorar. Ao mesmo tempo que ele chorava, ele ria, ele dava gargalhada. E ele ficou aquela turbulência de sentimento dentro dele. E ele saiu andando, mexendo o corpo para lá e para cá. E ele falou: por que você não chegou aqui mais cedo para poder resolver o problema? Fui trabalhar com dor. E aí ele foi dentro de casa, voltou, trocou de roupa e ficou batendo assim do lado dele. E eu falei: você ainda está sentindo alguma coisa? Ele falou assim: eu estou sentindo um pouquinho de dor aqui. Eu falei assim: o que Deus faz é completo, vem cá. E taquei a mão e falei: em nome de Jesus, sai agora. E a dor desapareceu, e ele ficou mais espantado ainda. E eu falei: isso é apenas um pouquinho do que Deus realmente preparou para você. Deus te ama tanto, mas te ama tanto que Ele preparou esse momento só para você. A melhor forma, irmãos, de você deixar uma pessoa apaixonada por Jesus é mostrar aquilo que Ele faz. Um certo pregador disse: pregue o tempo todo, se possível, se necessário, use a palavra. A sua vida deve ser uma pregação, a sua vida deve ser um livro aberto, a sua vida deve glorificar o nome do Senhor, a sua vida deve exaltar o nome do Senhor. E é sobre isso que eu quero falar nesta noite, amém? Estamos no mês da promessa. Levante as suas mãos e fala assim: eu tenho uma promessa. Diga: eu tenho uma promessa. 1 de Coríntios capítulo 2, versículo 9. Diz assim: todavia, como está escrito, olho nenhum viu, ouvido nenhum ouviu, nem mente nenhuma imaginou o que Deus preparou para aqueles que o amam. O que Deus preparou para aqueles que o amam. Levante as suas mãos ao céu, feche os seus olhos. Começa a declarar o seu amor por Ele agora. Começa a dizer para Ele que você ama Ele de todo o seu coração. Nós te amamos, Senhor. Ainda que nosso amor pelo Senhor não seja perfeito, mas o amor do Senhor é perfeito para conosco. Mas mesmo assim nós o amamos, Senhor. Nós o amamos, Senhor. Nós o amamos, Senhor. Nós o amamos. Seja bem-vindo a este lugar, Espírito Santo. Seja bem-vindo a este lugar, Espírito Santo. Seja bem-vindo a este lugar. Este lugar é teu. Nós pertencemos ao Senhor. O Senhor nos comprou e nós queremos estar contigo, Espírito Santo. Aleluia. Nós te amamos, Senhor. Do natural para o sobrenatural. Nós somos, irmãos, nós somos um organismo natural, humanamente falando, mas nós não somos pessoas naturais. Quando nós nos reunimos como igreja, nós deixamos de ser natural para ser sobrenatural. Você tem que entender que a partir do momento em que você entrega a sua vida para Jesus, você deixa de ser uma pessoa comum e banal para ser alguém totalmente sobrenatural. Tudo que o diabo quer é que você continue com o seu pensamento, com o seu entendimento, com a sua visão natural da vida. Porque o dia que você perceber que você era alguém sobrenatural, o diabo não terá mais poder sobre a sua vida. O diabo não terá mais poder sobre as pessoas que te cercam. O diabo não terá mais poder sobre o ambiente que você está. Porque você é um agente sobrenatural de Deus nesta terra. O poder sobrenatural de Deus, revelado em Jesus Cristo pela obra do Espírito Santo, é exatamente sobre isso que esse texto que acabamos de falar, que acabamos de ler, vem falar. Jesus, pela sua obediência até a morte de cruz, recebeu legalmente toda a autoridade, todo o poder no céu e na terra, e Ele compartilhou essa autoridade com a igreja.
Jesus, ao obedecer ao Pai, deixa eu voltar um pouco antes. Quando Deus criou Adão, o pôs Adão no jardim, Eva no jardim, e Deus pegou aquilo que era dele e deu para o homem, e disse assim para o homem: dominai e sujeitai a terra. Deus deu autoridade, Deus deu domínio, Deus deu poder para o homem. Só que o homem, pela sua desobediência, entregou esse domínio, esse poder para o diabo. Quando o homem peca contra Deus, desobedecendo uma ordem direta de Deus, ele entrega esse domínio para o diabo. Por isso que a Bíblia vai dizer que o mundo jaz no maligno, que Satanás, ele é o príncipe deste mundo, então ele tem um certo domínio, um certo poder. Mas então Deus, para poder reaver ou restaurar a autoridade que o homem havia perdido por causa do seu pecado, então Deus envia o seu Filho unigênito, com o propósito de esse filho se entregar à morte, para recuperar aquilo que o homem havia perdido. Uma coisa que acontece que quando o homem peca, a primeira coisa que acontece, a primeira palavra que Deus fala: o dia que você pecar, a sua alma vai morrer. Então a primeira coisa que acontece, agora o homem deixa de ser imortal, eterno, para ser mortal. E a Bíblia diz que quando Jesus então se entrega à morte, porque ninguém matou Jesus. As pessoas dizem que os romanos mataram Jesus. Na verdade, ninguém matou Jesus. Jesus se entregou à morte, é diferente. Jesus se entregou à morte. Propositalmente ele se entregou à morte, porque era a única forma de restaurar o poder e a autoridade que o homem havia perdido. Então Jesus morre, terceiro dia ele ressuscita. Mas antes de ressuscitar, a Bíblia diz que ele desceu às profundezas do inferno, do abismo, e tomou a chave da morte. Ou seja, o poder que o homem havia entregado para Satanás, agora Jesus vai lá e toma de novo. Jesus toma a chave da morte. Jesus toma a chave. E a Bíblia vai dizer que Deus o exaltou de tal maneira, Deus o exaltou sobremaneira, dando a ele um nome que está acima de todos os nomes. A esse nome é sujeitado todo o principado, toda a potestade, todo o governo, todo o poder deve se sujeitar a este nome. E quando Jesus, lá no capítulo 28 de Mateus, a Bíblia diz que Jesus reúne os seus discípulos, Jesus já ressurreto. E Jesus fala para ele assim: eis que me foi dado todo o poder no céu e na terra. Aí Jesus fala assim: portanto, ide. Essa palavra, portanto, ide, parece que está meio desconexa uma frase da outra. Me foi dado todo o poder e autoridade, portanto ide. Parece que não faz sentido. Na verdade, Jesus está dizendo assim: foi-me dado poder no céu e na terra, e eu compartilho com vocês. Vão e façam milagres, operem sinais, expulsem os demônios, porque pelo mesmo poder que eu tenho, eu contribuo com vocês, eu compartilho com vocês. Jesus, ele compartilha o seu poder. A Bíblia diz, irmãos, que quando nós formos orar, nós devemos orar em nome de... Só que nós devemos entender o que significa esse nome. Esse nome não é um amuleto como o pé de coelho.
Tem gente que usa o nome de Jesus como se fosse um amuleto, como se fosse uma simpatia, porque tem pessoas que saíram lá do mundo com seus costumes de simpatia, porque foi ensinado de geração em geração, e elas vêm para Cristo e continuam usando o nome de Jesus como simpatia. Só que esse nome, irmãos, entenda que, olha o que a Bíblia diz: o poder foi dado para Jesus, mas a Bíblia também vai dizer que o poder foi dado para o nome de Jesus. Não é só para a pessoa de Jesus, é para o nome de Jesus. Eu não sei se vocês conseguem compreender bem isso aqui. O bispo fala de uma que ele, quando estava no mundo ainda, ele foi junto com um dos nossos colegas na época, foi para um centro espírita. Chegando lá, tinha uma mulher que foi pedir consulta. Ela estava muito doente, com algumas feridas no seu corpo. E as pessoas que trabalhavam lá naquele centro foi fazer uma espécie de ritual com ela, para que ela pudesse ser curada. E aí quando começaram a fazer, ela começou a sentir dor, e ela começou a dizer: ai Jesus, ai Jesus, ai Jesus. No mesmo momento, a pessoa que estava incorporada deu um salto para trás e disse: não fale deste nome aqui dentro, não diga este nome aqui dentro. E chegaram à conclusão de que este nome, mesmo em boca de pessoa que não serve a ele, mesmo assim ainda tem poder. Então esse nome, você precisa entender a revelação que há neste nome. A Bíblia diz que tudo quanto pedires ao Pai, crendo, orando com fé, em nome de Jesus o Pai concede. Existe uma promessa de Deus, irmãos. Aqui nesse capítulo, nesse versículo que nós lemos, o apóstolo Paulo está falando acerca de Jesus, dizendo que nenhum olho viu, ouvido nenhum ouviu, mente nenhuma imaginou o que Deus preparou para aqueles que o amam. O que Deus preparou para os que amam? O próprio Jesus. Se você for ler o contexto desse capítulo, você vai entender que Paulo está falando do próprio Jesus. Ele está falando de uma ocasião do Antigo Testamento, onde profetas eram surreais em suas manifestações. Elias tinha um poder sobrenatural, Moisés o poder sobrenatural, mas a Bíblia vai afirmar que eles não experimentaram o que eu e você somos capazes de experimentar. Nós muitas das vezes, com a nossa mente limitada, a gente pensa assim: quando eu chegar no céu eu quero ver Moisés e conversar com ele. Quando eu chegar no céu eu quero conversar com Elias para saber da que história foi aquela de ele orar e o fogo cair. Conversar com Eliseu de quando ele colocou um pedaço de madeira na água e o machado flutuou. Só que na verdade será o contrário, irmãos. Eles é que virão até nós e perguntar: como foi viver com o Espírito Santo todos os dias na terra? Como foi viver andando com Ele todos os dias? Qual é a experiência que você teve de você andar com o Espírito Santo todos os dias? Sabe por quê? Porque naquela ocasião o Espírito Santo vinha, fazia a obra e subia. Sansão, o homem mais forte que já pisou essa terra, ele só recebia porque o Espírito Santo vinha, enchia ele, dava força para ele. Depois da obra operada, o Espírito Santo ia embora, ele se tornava um homem comum. Mas a igreja, ele deu um poder ilimitado. Ele deu um poder que não acaba. Jesus, ele fala assim: eis que estarei convosco todos os dias até a consumação do século. Querido, quando você acorda, o Espírito Santo está lá. Quando você vai trabalhar, o Espírito Santo está lá. Quando você vai para a escola, o Espírito Santo está lá. Quando você vai fazer qualquer coisa, o Espírito Santo está lá com você.
compartilhou o seu poder conosco. Não para que fôssemos uma igreja natural, mas que fôssemos um povo sobrenatural. Aonde chegar, irmãos, nós temos a obrigação de mudar o ambiente aonde chegamos. Você precisa entender que você não é um Zé Povinho, que você não é um Zé Mariola, que você não é qualquer coisa. Você é lavado, remido pelo sangue de Jesus, e o poder de Deus habita dentro de você. Você tem autoridade e poder, porque o céu te habilitou para isso. A minha intenção aqui nessa noite não é trazer para você uma mensagem triunfalista, mas trazer para você uma consciência de quem você é em Cristo. E ele compartilha esse poder a fim de que a igreja trouxesse o reino dos céus para a terra. Olha isso aqui, irmão. Lembra da oração que Jesus ensinou? A oração do... Ele ora e fala assim: venha a nós, venha a nós. Qual é a função da igreja? Trazer o reino de Deus à terra. Quando Deus, pela morte de Cristo, Ele rasga o véu, Ele está dizendo assim: qualquer um de vocês pode entrar aqui dentro agora, na sala do meu trono, e levar a minha glória para a terra. Qualquer um de vocês. Há um tempo atrás, alguns anos atrás, o meu concunhado ficou doente, caiu desmaiado no meio da rua. Pegaram ele, levaram para o hospital de Saracuruna e operaram ele. Naquele momento ele teve uma experiência. O espírito dele saiu, a alma dele saiu do corpo dele. E quando a alma dele saía do corpo, ele via todo o hospital. E ele conta que a alma dele era como se fosse um balão de gás. Ela ia levemente passando por dentro do hospital. E quando ele chegou do lado de fora da recepção, ele viu a esposa dele sentada comendo pipoca, aquela do saquinho vermelho. E naquele mesmo momento ele viu o meu sogro. Na época ele trabalhava em São Gonçalo e levava alguns funcionários dele da época dentro de uma Fiat Uno. E o meu sogro estava levando os funcionários para o trabalho e o carro capotou em frente ao Hotel Fani. O meu cunhado estava dentro do hospital e viu essa cena acontecer. Isso aconteceu de verdade. A minha cunhada não sabia de nada do que estava acontecendo com o pai dela naquele momento. Ele conta isso pra gente. E quando ele saiu do hospital, entrou numa dimensão negra, treva, não havia luz, não havia nada, era só treva. Quando veio o ser todo de branco, impôs as mãos sobre o ombro, sobre o pulso dele e disse assim: ainda não é a sua hora. Saiu, voltou com ele para a dimensão do hospital e colocou ele dentro do corpo dele. E naquele exato momento ele acordou do coma. E aí ele conta que quando ele viu o carro do meu sogro capotar, o carro do meu sogro pegava fogo, nessa visão que ele teve. E veio uma mão gigante e apagou o fogo. E aquela mão apontava o dedo para uma pessoa que estava dentro do carro. Só apontava o dedo e dizia assim, como se estivesse falando: é por causa desse aqui que ninguém morreu. Quem era essa pessoa? Essa pessoa é um rapaz que tem lá no nosso bairro, que nunca foi um crente lá e essas coisas. Ouça isso: nunca foi um crente lá e essas coisas. Sempre foi aquele crente meio barro, mas Deus salvou todo mundo por causa de um crente
barro e tijolo. Só o único crente que tinha era ele. Mas Deus salvou todo mundo da morte por causa dele. Sabe qual foi a conclusão que eu cheguei? Por mais fraco que você esteja na fé, por mais fragilizado que você esteja na presença de Deus, como diz em Apocalipse, tiveste pouca força, mas permaneceu. Se você é fraquinho, que você se acha, sabe, aquela pessoa desprezada, pequenininha na igreja, Deus olha para você com o mesmo olhar que olha para aquela pessoa que está fumegando o dia todo dia. E por mais fraquinho que você seja na presença de Deus, você também tem autoridade no mundo espiritual. E a Bíblia diz que aquele que é de Deus, o maligno não toca. Qual é o segredo? Fraquinho, eu continuo na presença de Deus, mesmo fraquinho. Está difícil caminhar, continuo na presença de Deus. E aí esse rapaz, até poucos dias, isso já faz muitos anos que aconteceu isso, até poucos dias atrás ele não sabia desse testemunho. Eu parei ele na rua e contei. Quando eu falei, irmãos, ele começou a se arrepiar todo, o olho encheu d'água, como se ele estivesse falando assim: vale a pena, mesmo fraquinho, permanecer na presença de Deus. Existe uma promessa de Deus sobre a sua vida, querido, e você tem que entender isso. Eu quero que você saia daqui hoje entendendo que há uma promessa de Deus para a sua vida. Deus quer que você traga o reino dele aqui na terra. De que maneira? Manifestando o seu poder por meio dos sinais, dos milagres, das curas, da libertação e etc. Levante as suas mãos comigo e fala assim: eu sou um agente de Deus. Diga: Senhor Jesus, pode usar a minha vida através do Espírito Santo. Pode fazer o que quer fazer em mim e através de mim. Porque antes de Deus fazer através de você, Ele primeiro vai fazer em você. Deus está fazendo uma grande obra na sua vida, você crê? A Bíblia diz assim, ó: tudo que ligar na terra será ligado no... Então você não pode ter medo de ligar. A sua obrigação, a sua função é ligar na terra. E a função de Deus... Vou repetir: a sua função é ligar na terra, e a função de Deus é ligar. Ou seja, faça a sua parte, querido, que Deus já fazer a dele. Porque Deus não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Aquilo que Ele falou, Ele vai cumprir. Aleluia. Existe uma promessa de Deus para a igreja. Essa promessa está acima de tudo que você pode imaginar. Diante dessa promessa, todas as outras coisas tornam-se supérfluas. Essa promessa é o Espírito Santo que capacita você a viver o sobrenatural. Você talvez tenha a promessa, irmãos, de comprar uma casa própria. Talvez você tenha a promessa de Deus restaurar o seu casamento, Deus libertar o seu filho, Deus salvar toda a sua casa. Talvez você tenha uma promessa de se tornar um empresário bem-sucedido, ser uma pessoa rica. Mas tudo isso se torna nada perante a maior promessa que Jesus fez. Qual é a promessa que Jesus fez? Pela boca de Joel, profeta Joel: e há de ser que nos últimos dias derramarei do meu espírito sobre toda a carne, e os vossos jovens sonharão, os vossos jovens profetizarão, os vossos velhos sonharão. Existe uma promessa que perdura mais de milênios. Que promessa é essa? A promessa do derramar do Espírito Santo sobre toda a carne. Não é sobre o pastor, não é sobre a liderança, não é sobre os obreiros, não é sobre alguma classe específica da igreja, é sobre toda a carne. Jesus prometeu derramar do Espírito dele sobre a igreja dele, sobre o corpo dele, sobre você, querido.
E Ele está aqui nessa noite. Ele quer que você viva o sobrenatural. Agora, você está disposto a viver o sobrenatural? Você quer ser sobrenatural? Deus não quer que você apenas acesse alguns momentos do sobrenatural. Ele quer que você seja sobrenatural. Agora, você não vai conseguir ser assim pelas suas próprias forças. Não pense, não tente, porque você não vai conseguir. Chegaram para um pregador muito famoso e perguntaram para ele. Na verdade foi o pastor Benihim, na época ele era adolescente ainda. Chegou para um pastor muito famoso da época e falou assim: como que eu faço para agradar a Deus? Essa é a pergunta que vale $1 milhão, né? Aí ele falou assim: não tente, porque você não vai conseguir. Não tente agradar a Deus, porque você não vai conseguir, porque isso não é mérito seu. Só tem uma pessoa que consegue agradar a Deus. Essa pessoa se chama Jesus. E quando eu estou enraizado nele, quando eu estou escondido nele, quando eu estou, sabe, querido, debaixo da sombra dele, quando eu estou nele, então quando Deus olha para mim, não vê mais eu, mas vê o Filho dele, vê Jesus, vê o seu sangue. Por isso que quando você ora em nome. O que é o nome de Jesus para a igreja? Nós temos aqui a Alessandra, que é advogada. Ela vai entender muito bem essa palavra. O que é um nome? É uma procuração. Quem sabe o que é uma procuração? Procuração é um documento que você recebe de alguém para representá-lo legalmente. Existe uma procuração, um tipo de procuração que dá direito de você entrar na conta bancária, entrar em tudo da vida da pessoa, não é assim? Jesus, ele deu para a igreja uma procuração, assinada com o sangue dele derramado na cruz. Por isso que ele disse assim, ó: em meu nome expulsarão demônios, em meu nome curarão os enfermos, em meu nome. Ele está dizendo assim: quando você faz, não é você, sou eu. Você é um representante legal. É como se fosse o próprio Jesus fazendo. Quando você dobra o seu joelho para orar ao Pai e você fala em nome, é como se fosse o próprio Jesus falando com o Pai. Então não seja tímido ao dobrar o seu joelho para falar com o seu Pai em nome de Jesus, porque quando Ele olhar para você, Ele não vai ver você, Ele vai ver as mãos furadas de Jesus, Ele vai ver os pés furados de Jesus, Ele vai ver o seu lado encravado com aquela lança, Ele vai ver o sofrimento de Jesus e vai dizer: eu não posso negar nada para o meu filho. Existe uma promessa de Deus para a igreja. Esse poder é ilimitado, querido. E você pode, olha isso aqui, você pode usar em qualquer hora, em qualquer lugar, em qualquer ocasião, em qualquer circunstância. Ele está disponível 24 horas por dia. É um poder ilimitado, está disponível 24 horas por dia, querido. Você pode usar em todas as circunstâncias. O irmão usou quando foi tirar a habilitação dele, perdeu a identidade. Ele falou: Senhor, em nome de Jesus, me ajuda a achar. E Deus pegou um agente dele lá, sabe lá onde, e achou e trouxe para ele. Os anjos ministradores ouviu e fez ele achar. Ah, mas isso é pequeno demais, pastor. Deus não está preocupado em fazer apenas coisas grandes. Deus é detalhista. Deus é detalhista e Ele opera nas pequenas e nas grandes coisas também. Quando eu estava começando meu ministério pastoral, eu tinha 23 anos. Estava sendo discipulado por um pastor. E um dia ele reuniu a gente e falou assim: vibre
com qualquer tipo de cura e milagre que acontecer na vida das pessoas. Dê a mesma ênfase. E ele disse assim: se chegar uma pessoa aqui e for curada de câncer, estado terminal, vibre com ela. Mas se chegar alguém aqui que ela foi curada da unha encravada, do dedinho mindinho do pé, vibre na mesma intensidade. Aí ele disse: sabe por quê? Porque para cada pessoa, independente se o problema é grande aos olhos do humano ou pequeno, para ela foi um milagre grande. Isso que aconteceu na vida do Robinho foi um milagre extraordinário, porque foi para ele viu os olhos de Deus, ele viu o amor de Deus em coisas simples. Ele poderia muito bem depois ir tirar a segunda via do RG dele, mas Jesus falou: eu cuido de você nos mínimos detalhes, e eu vou achar o seu RG e vou trazer na sua mão. Deus se importa com você. Deus se importa. Deus se importa com a sua dor. Deus se importa com a sua luta. Deus se importa com os seus problemas. Deus se importa com as suas guerras. Ele se importa, querido. Não pense que Deus está nem aí para você. Deus está olhando, Ele está te vendo agora, nesse exato momento, com o seu coração partido, decepcionado. Ele está te vendo. Aleluia. Através do nome de Jesus, nós temos acesso a essa promessa, querido, chamada Espírito Santo. Aleluia. Onde invocamos esse poder sobrenatural, onde doenças, problemas diversos, demônios devem se submeter. Esse poder que está em você, ele não está fora de você, ele está aí com você agora. Quando você invoca esse poder através do nome de Jesus, doenças se submetem, demônios se prostram, problemas se prostram, porque é você, através do nome de Jesus, operando os sinais, a glória de Deus aqui na terra. Ele quer te usar, Ele quer te encher. É só você dizer: eis-me aqui, Senhor, envia-me a mim, Senhor, envia-me a mim. E esse poder vai aumentando à medida da revelação que nós adquirimos pela intimidade com o Espírito Santo. Como que você faz esse poder aumentar? Você sabe o que a palavra poder no grego significa? Dínamos. E o dínamos, se você for transliterar ele, você vai no diário, e você vai entender lá que está escrito assim, que dínamos significa dínamo. Os mais novos não sabem nem o que é isso, mas os mais velhos sabem o que é dínamo. O que é um dínamo? Dínamo, ele é um gerador de energia. Antigamente nas roças, nos lugares onde não tinha iluminação, colocava na bicicleta. Colocava um no garfo da bicicleta e o outro aparelho na roda da bicicleta. Colocava uma lanterna no guidão. E à medida que você ia se movimentando, aquilo ia gerando uma energia e colocado na lanterna para iluminar o caminho. Os carros antigos, eles usavam dínamos, hoje é alternador. Mas antigamente era dínamo, Fusca, Brasília, P-Maquete, esses carros antigos. Era dínamo. E quanto mais ele andava, mais gerava energia. Mais gerava energia. E a palavra poder no grego é dínamo. Em Atos vai dizer: recebereis o dínamo, recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo. Quando você recebe o dínamo, quando você recebe o poder, ou seja, quando você recebe o Espírito Santo, você recebe o dínamo. E na medida que você se movimenta em direção de Deus, esse poder vai aumentando, essa força vai aumentando, essa fé vai aumentando. Por isso que um cristão, pastor Marco Aurélio, não pode ficar parado.
Ele tem que ter uma vida intensa de oração, devoção, leitura da palavra. Ele tem que vir no culto, tem que vir nos propósitos, tem que vir nos estudos, tem que vir na capacitação. Ele tem que se movimentar. Porque quando nós paramos de nos movimentar, acontece a mesma coisa que acontecia com o dínamo mecânico. Você parou de movimentar, parou de gerar energia. Parou de gerar energia, a luz apaga. Por isso que há muitos cristãos que não se envolvem em nada na igreja. Ele começa não se envolvendo, vai parando, e daqui a pouco não tem mais força para vir no culto, não tem força para fazer mais nada. Daqui a pouco está lá fora de novo, fazendo tudo o que fazia de errado, porque ele deixou o dínamo parado. Vira para quem está ao seu lado e fala assim: movimente o dínamo. Diga assim: deixa o poder aumentar dentro de você. Todos os dias eu falo com Deus: Senhor, ontem eu orei por alguém enfermo e ele foi curado, mas amanhã eu quero orar por uma pessoa que a enfermidade é mais grave, porque eu quero mais. Eu quero mais. Deus me deu uma revelação esses dias a respeito de uma passagem na Bíblia, irmãos. A mulher samaritana, lembra da mulher samaritana? A Bíblia diz que Jesus vira para ela e fala assim: se você beber da água que eu te der, nunca mais você terá. Só que eu descobri, pastora Fani, que essa sede que Jesus estava dizendo que ela não teria mais, não era a sede de Deus, era a sede do mundo. Porque olha o contexto: você já tivesse 5 maridos, o que tem agora não é teu. Ela tinha uma sede pelas coisas do mundo terrível. E Jesus fala: se você beber da água que eu te der, você nunca mais terá sede para essas coisas. Isso não vai te fazer falta mais. O mundo não vai mais te fazer falta. Você não terá mais necessidade das coisas do mundo. Por que eu cheguei a essa conclusão? Porque quanto mais perto de Deus você chega, quanto mais da água de Deus você bebe, mais sede você tem dele, mais fome você tem dele. E eu falei: não pode ser sede de Deus que vai ser saciada. Eu vou falar uma coisa aqui, não para me exaltar, mas para motivar você, amém? Há um pouco mais de um mês, eu comecei a orar a Deus. Na verdade, uns 2 meses. Eu gosto muito de ir ao monte, de orar, ficar sozinho com Deus. E eu tinha muita dificuldade de orar em casa. Eu não sei, mas eu acho que eu já falei aqui que eu tinha muita dificuldade de orar de madrugada. Muita dificuldade. E eu comecei a ir para o monte. E eu falei assim: eu preciso criar uma disciplina espiritual para a minha vida. Aí eu estabeleci um dia, toda semana, para eu jejuar 12 horas no dia. E eu estabeleci a quinta-feira para eu fazer isso. Então eu jejuo normalmente de 6 da manhã às 6 da noite. 12 horas de jejum. E comecei fazendo isso. E a quinta-feira normalmente o bispo me deixava em casa, que eu trabalho com ele, e falava: não precisa vir na quinta-feira não. Então eu aproveitava aquele dia para eu consagrar minha vida, ia no monte e orava. Só que nos outros dias eu mal falava com Deus, ou falava naquela correria, sabe? E eu comecei a fazer isso durante algumas semanas, orando às quinta-feiras, jejuando. E eu falei: isso não pode só ser isso, eu tenho que melhorar esse negócio. E eu estabeleci e falei: eu vou acordar todos os dias 6 horas da manhã e vou orar a Deus. Vou criar uma disciplina, uma rotina. Deus ama rotina. E aí, pastor, como que Deus ama rotina? Ama rotina. A Bíblia diz que todos os dias, no mesmo horário, Deus ia no jardim visitar Adão. Deus ama rotina. E aí eu falei: todos os dias eu vou acordar às 6 horas da manhã e vou orar. E eu comecei a orar. E eu estabeleci o tempo de oração. A Bíblia diz que quando Jesus estava no Getsemane, ele foi orar, e quando voltou, ele virou para os discípulos e falou assim: vocês não podem orar comigo apenas uma? E eu falei: o tempo mínimo de oração de um cristão verdadeiro tem que ser no mínimo 1 hora. Eu falei: eu vou entrar nisso. Aí comecei a orar 1 hora. Só que aí eu comecei a orar 1 hora e falei: é pouco demais. O tempo passa rápido, 1 hora é muito rápido.
E eu falei, eu vou acordar mais cedo. E eu falei, Espírito Santo, se o Senhor quer que eu acorde mais cedo para orar, o Senhor vai me despertar. 10:05 da manhã. E para minha surpresa, eu despertei do sono, fui olhar no celular que fica na cabeceira, era 10:05 da manhã. E a partir daquele momento eu comecei a orar de 5 da manhã até as 7 da manhã. E um pouco mais de um mês eu estou orando todos os dias, de 5 da manhã às 7 da manhã. Porque eu entendi, às vezes nós damos desculpa, não, eu acordo cedo para ir trabalhar, então eu acorde mais cedo para orar. Acorde mais cedo. E tem vezes que eu chego em casa meia-noite, vou dormir 1h da manhã, mas aquele horário o Espírito Santo vai lá e me acorda, como se estivesse falando, ei, chegou a hora do nosso encontro. Fui para casa do meu irmão nessa ocasião, e sabe que quando a casa está cheia, o povo demora a dormir. Eu falei, eu não posso quebrar o meu princípio, não é mais propósito de oração, porque antigamente eu fazia propósito de oração, fazia uma jornada de oração, uma campanha de oração, e eu falei, eu não quero mais isso, eu quero ter vida de oração. E aí quando todo mundo estava dormindo, eu acordava 4h da manhã, 4h30, lá no cantinho, dobrava meu joelho e orava até as 7 da manhã. Sabe por quê, irmãos? Nós temos que glorificar a Deus aonde a gente está. Nós precisamos entender que precisamos ter esse relacionamento com Ele. Porque se um dia você parar de se movimentar, o dínamo para de agir e você perde essa conectividade com o Espírito Santo. Diga para quem está ao seu lado assim, Ele quer te usar. Meu Deus. Deixa eu tentar acelerar aqui, irmãos. Não existe nada mesmo que não esteja ao alcance desse poder, através do nome de Jesus. Você poderá ter vitória em qualquer área da sua vida, se invocar o nome de Jesus. Romanos 10:13 diz assim: todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Qualquer lugar, em qualquer circunstância, em qualquer momento, se você invocar o nome de Jesus, Ele vai te dar vitória nas suas circunstâncias, seja ela qual for, seja ela mais absurda, mais simples, seja ela mais dificultosa, não importa. Se você invocar o nome do Senhor, você será salvo. Esses dias eu estava no escritório lá em Guapi, e aí o Felipe recebeu uma mensagem do hospital falando assim: poxa, um amigo mandou uma mensagem agora, acabou de morrer uma criança de 6 meses, 7 meses. A criança se engasgou, chegou no hospital roxa e ficou alguns minutos sem vida. Os médicos chegaram para os pais e falaram assim: não tem mais jeito. Ela veio a óbito. E depois, passando uns 10, 15 minutos, outra mensagem chegou para o Felipe falando assim. Felipe olhou para mim e falou assim: uau, a criança ressuscitou. Aí eu já fiquei tudo arrepiado, meu olho encheu d'água. Eu falei: o que houve? O rapaz mandou mensagem dizendo que a mãe pegou a criança no colo com a palavra do médico de óbito e começou a orar e adorar a Deus, orando e adorando a Deus. De repente a criança, que estava toda roxa já, começou a voltar a corar e começou a chorar. Os médicos ficaram impactados, o hospital ficou todo perplexo, porque o poder da oração ainda tem efeito. Ore todo o tempo e Deus te dará vitória. A palavra salvou ou salvo no grego é sozo ou sozô, que significa salvou, libertou e curou. Quando a palavra está dizendo assim, invocar o nome do Senhor será salvo, está dizendo assim, sozo em todas as áreas da sua vida. O que você precisa? Libertação? Clame o nome de Jesus. Precisa de salvação para alguém na sua família? Clame o nome de Jesus. Precisa de uma cura? Clame o nome de Jesus, porque esse nome é poderoso. Fica de pé. A igreja é um corpo sobrenatural, representada por uma estrutura física. Nós não somos comuns, nós não somos naturais, somos sobrenaturais.
Eu quero que você entenda isso, irmãos. Toda vez que você for orar, você vai dizer: eu me revisto agora com toda a autoridade, com todo o poder, através do nome de Jesus. Sabe, irmãos, eu fico muito feliz quando Deus cura, quando Deus liberta, quando Deus salva alguém. Mas eu entendi desde muito cedo que isso não tem nada a ver comigo. Quando eu oro alguém que recebe a cura, não tem nada a ver comigo. Isso é obra dele, exclusivamente dele. A glória é dele, a honra é dele. Eu fico alegre, eu fico muito feliz em poder ser útil. Aliás, essa é a minha oração de sempre. Eu falo: Senhor, eu quero ser útil. Eu quero ser útil. Me faça útil. Eu preciso ser útil. E que você tenha essa mesma atitude de dizer para Deus: Senhor, eu quero ser útil. Eu não quero ser um peso morto. Eu não quero ser mais um na igreja. Pelo contrário, eu quero ser igreja. A igreja que manifesta o teu poder aonde vai. Amém, queridos? Hoje é a noite de Deus manifestar o poder dele na sua vida. Talvez você chegou aqui nesta quarta profética com algumas necessidades na sua vida, algumas guerras que vocês têm enfrentado. Hoje, é agora, é já. Deus está liberando o poder dele sobre a sua vida. Deus está liberando o poder dele. Qual é a sua causa? Ainda que seja impossível aos olhos do humano, qual é a sua causa? Você apresenta diante dele. Você tem uma causa que para você é demasiadamente difícil. Sai do seu lugar, vem aqui, nós vamos orar por você. Que você tem enfrentado, existe uma enfermidade, uma doença, uma causa, existe um problema, vem aqui, eu quero orar por você. E hoje é o dia do derramar de Deus sobre a sua vida. Existe um poder nessa palavra, irmãos. Creia no poder do nome de Jesus. Creia no poder do nome de Jesus. Creia no poder do nome de Jesus.
está acontecendo aqui não tem nada a ver com a gente. Tem nada a ver comigo. Tem a ver com Ele, o Espírito Santo. E Ele é tão sensível, irmão, tão sensível. Eu quero que os obreiros fiquem bem atentos agora. Dê reverência a Ele, reverencia o Espírito Santo. Não façam movimentos muito bruscos, não ande. Reverencie Ele agora. Ele vai tocar em você. Nós liberamos agora, Senhor, este poder agora. Liberamos agora esta unção sobre este ambiente. Liberamos agora esta unção sobre este ambiente. Espírito Santo, esta obra é tua. Senhor, se existe algum demônio escondido, os seus olhos são como chamas de fogo. Ainda que os meus olhos não vejam, mas o Senhor está vendo. Aonde existe um demônio agora, em nome de Jesus, começa a soltar a vida dessas pessoas e vai dar o seu grito de derrota agora. Põe fogo agora, Senhor. Fogo, 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 fogo. Vai queimando. Vai queimando toda a obra das trevas agora. Em nome de Jesus. Satanás, perca a sua força agora. Anjos começam agora a operar neste lugar. Anjos começam agora ministrando sobre essas pessoas agora. Em nome de Jesus, aonde houver uma enfermidade, uma dor, aonde houver um mal, aonde houver uma operação maligna, em nome de Jesus, eu quebro a sua força na autoridade do nome de Jesus agora. Em nome de Jesus. Toca, Senhor. Toca, Espírito Santo.
Dos que estão aqui na frente, quem tem algum tipo de enfermidade? Você tem? Você tem o quê? Tem diabetes? Tem mais alguém? Só tem o quê? Quem mais? Muita dor. A senhora também? O que a senhora tem? Problema na visão. Ele está aqui, amém, queridos? Vem aqui, senhora. Vem aqui em cima, por favor. Vem aqui, senhora, também. Respire fundo, fica calmo. Na autoridade do nome de Jesus, todos os demônios que têm feito essa mulher ficar presa, todas as prisões, todas as cadeias, na autoridade do nome de Jesus, sejam quebradas agora. Todas as dores, enfermidades e doenças, vocês não podem resistir ao nome de Jesus. E nós damos uma ordem no mundo espiritual: seja curada agora. Oi? A senhora estava me vendo embaçado. Olhe para lá, vê se está melhor os seus olhos, sua vista. Vê se melhorou. Tá limpo os olhos? Não está mais embaçado? Limpou a vista? Alguém pode dar glória a Deus aí? Jesus está curando. Limpou a vista? Vê se está doendo o corpo, vê se está doendo. Sumiu a dor. Jesus está aqui. O nome dele é poderoso. Aleluia. Levante as suas mãos assim para o Senhor. Querido Espírito Santo, o seu poder está sobre ela agora. Começa a operar agora, Senhor, sobre ela. Eu dou uma ordem no mundo espiritual: toda inflamação cesse agora. Todas as dores vão embora agora. O corpo seja tocado agora em nome de Jesus. Espírito Santo, a obra é sua. Toca nela, Senhor. Toca, Senhor. Mais, Senhor, mais. Mais, Senhor. Mais, Senhor. Mais, Espírito Santo. Mais, Espírito Santo. Mais, Espírito Santo. Mais, Espírito Santo. O poder de Deus está sobre ela, ó. Ó o que Deus vai começar a fazer com ela, ó. Ó. Isso. Deixa o Espírito Santo agir sobre ela agora. Toca, Senhor, toca mais. Mexe aonde. Espírito Santo, toca onde está inflamado agora. Mexe. Toca agora, Senhor. Toca. Toca, Senhor. Mais. Mais. Mais, Senhor. Mais.
Alinha as pernas dela, Senhor. Alinha as pernas dela, Senhor. Perna cresça em nome de Jesus. Nervos sejam restaurados em nome de Jesus. O Espírito Santo está sobre ela. O coração seja curado agora. Volte ao seu estado normal agora. Eu declaro milagres criativos em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Pâncreas sejam restaurados agora. Espírito de hereditariedade, eu te dou uma ordem. Espírito de hereditariedade, solta agora a vida dela. Maldição que foi passada dos antepassados, que veio lá de trás, sai do pâncreas dela agora. Sai do pâncreas dela agora. Espírito de doença, ela não terá nenhum membro do corpo dela amputado. A visão dela não se escurecerá. Pâncreas, eu te ordeno, comece a produzir a insulina necessária para o corpo, em nome de Jesus. Você que veio aqui na frente por qualquer outro motivo, levante as suas mãos assim, sinal de receber. Senhor, eu libero sobre as mãos de cada um agora uma unção. A unção necessária para essa luta, essa guerra que ela está enfrentando. Eu não sei o que é, mas o Senhor sabe. Eu libero agora, Senhor, no mundo espiritual, esse poder que o Senhor deu à igreja. Em nome de Jesus, põe a mão sobre o seu coração e começa agora a falar agora o que você veio buscar aqui nessa noite. Essa é uma noite de milagre, de cura, libertação. Noite onde o impossível se torna possível. Eu libero, Senhor, essa palavra sobre eles agora. Causas impossíveis, em um nome de Jesus, seja agora liberado sobre essa vida. Senhor, daqui a 7 dias, quarta-feira que vem, haverá muitos testemunhos. Não para a minha glória, porque eu não sou nada, Senhor. Eu sou apenas um instrumento, apenas um jumentinho que o Senhor montou. Mas para a tua glória, para o teu nome ser exaltado, causas impossíveis começarão a sair, telefones começarão a ser tocados, pessoas começarão a ser contactadas, milagres começarão a aparecer, por causa do teu nome. Em nome de Jesus eu declaro no mundo espiritual vitória sobre vitória, em nome de Jesus, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Procurador. Hã? Não, tá doendo não. Sumiu? Sumiu. Jesus. Esse nome é poderoso. Aplaude o nome dele.
nessa noite que quer entregar sua vida para Jesus? Esse mesmo poder que foi liberado, Ele quer entrar na sua vida, fazer de você um agente dEle. Tem alguém nessa noite que quer entregar a sua vida para Jesus e ser um agente dEle? Nessa noite é só você levantar as mãos que eu quero orar por você. Alguém nessa noite quer entregar a sua vida para Jesus? Aleluia. Esse é o seu momento, essa é a sua hora. Você que veio aqui na frente com algum tipo de enfermidade no seu corpo, que para você saber se foi curado, você precisa fazer um exame. Você vai procurar o seu médico, vai fazer o exame, e você terá uma surpresa. Ou seja, o seu médico vai ter uma surpresa, porque para você não será surpresa, porque você já sabe o que Deus fez na sua vida hoje. Amém, queridos? Amém, queridos? E aí você vai pegar o seu documento, o seu exame, e vai trazer aqui, procurar os pastores e glorificar o nome de Jesus com o seu testemunho. Amém? O seu testemunho, quando você testemunha, você abre porta para que outros milagres aconteçam na sua vida. Então não deixe de testemunhar. Amém, queridos? Aplaude ao Senhor Jesus. Obrigado, reverendo. Amém. Ficou faltando uma pessoa para testemunhar, pastor Renato. Então é um convite para o senhor voltar aí na outra data. Obrigado, você é um homem de Deus, e nós temos que respeitar a unção que Deus coloca sobre a vida dos sacerdotes, dos profetas.